Bom dia, vamos gravar nossa aula sobre treinamento físico. Essa aula aqui é uma continuação da nossa última aula, que eu comecei a falar com vocês o que era treinamento físico, né? Nessa aqui nós vamos conhecer mais especificamente os princípios do treinamento físico, certo? Então, os exercícios os primeiros exercícios desse bimestre vão estar no final desse material. Então não está mais separado, está tudo junto agora. Então vocês podem fazer e me enviar lá pelo Classroom, tá? Ou vocês podem enviar por WhatsApp também, mas de preferência pelo Classroom, que fica mais fácil para organizar. Vamos começar. Então, os princípios do treinamento físico. Antes de ir para os princípios, vamos falar um pouco das capacidades físicas. Vamos relembrá-las rapidamente aqui, tá? Por que isso? Porque nós podemos usar o treinamento físico para melhorar as capacidades físicas, né? Então, se eu quero melhorar minha agilidade, eu posso treinar minha agilidade. Se eu quero melhorar minha flexibilidade, eu posso treinar minha flexibilidade. E assim sucessivamente, né? Então, lá. Agilidade é a capacidade de executar movimentos rápidos com mudança de direção. Por exemplo, as fintas nos esportes coletivos e nas coreografias de dança. Então, a agilidade é fazer movimentos rápidos, mas não é você fazer um movimento rápido de maneira regular e repetitiva. São movimentos rápidos que você precisa mudar de direção. Então, por exemplo, se eu correr de um lugar até o outro em linha reta, eu não uso agilidade, eu uso velocidade. Mas, se para chegar de um lugar ao outro eu preciso desviar de obstáculos, aí eu estou usando agilidade, tá? Outro exemplo, se você estiver jogando futebol e você correr em linha reta para alcançar uma bola, por exemplo, você usa velocidade. Mas se você estiver com a bola e tiver que desviar, tiver que driblar seus adversários, aí você usa a agilidade, tá? Então, são movimentos rápidos com mudança da direção, tá? Flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos com amplitude adequada, como nos alongamentos. É a capacidade elástica dos músculos. Então, flexibilidade é você conseguir fazer um movimento com bastante amplitude, ou seja, com um tamanho adequado, né? É a capacidade elástica do músculo. Então, nossos músculos, eles não são rígidos, né? Igual madeira, igual um osso, por exemplo. Ele tem uma flexibilidade para ele conseguir se esticar e voltar ao tamanho normal sem sofrer nenhuma lesão, certo? Se esse músculo tem flexibilidade, ele pode fazer um movimento com a amplitude adequada, tá? Sem problema nenhum. Se você tem pouca flexibilidade, alguns movimentos seus vão ficar limitados. Por exemplo, se você tentar tocar os pés sem dobrar o joelho, se você estiver em pé e tentar tocar seus pés sem dobrar o joelho, se você tiver flexibilidade adequada, você vai conseguir. Se você tiver pouca flexibilidade, o músculo de trás da perna não vai se alongar e você não vai conseguir tocar os pés, tá? Então, a flexibilidade é quando o músculo consegue se esticar e voltar ao tamanho normal, sem nenhuma lesão. Força. Então, força é a capacidade de vencer uma resistência, levantar um peso, arrastar ou empurrar algo, entre outras coisas. Então, a capacidade de vencer uma resistência pelas ações musculares. Então, quando você usa sua força muscular para vencer determinada resistência, você está usando força. Vamos imaginar que você tem que levantar um balde cheio d'água, né? Então, o balde ele está no chão lá porque ele está pesado, então a gravidade está mantendo ele no chão. Quando você usa seu corpo, você está usando seus músculos para levantar aquele balde. Então você venceu a resistência da gravidade usando seus músculos, né? Então aí você usou a força. Outro exemplo, vamos supor que tem uma porta emperrada, né? Tá difícil de abrir. Você tem que puxar forte essa porta para você abrir. Então ali tem um atrito, né? Aquela porta é presa por causa de um atrito com alguma coisa. Então você usou seu corpo, você usou seus músculos para vencer aquela resistência, para vencer aquele atrito e conseguir abrir a porta. Então sempre que você usa seus músculos para vencer uma resistência, você está usando a força. Vamos agora para a resistência.
Resistência é a capacidade de permanecer o maior tempo possível em uma atividade sem fadiga. Por exemplo, correr grandes distâncias. Então, a resistência, geralmente, ela é usada em combinação com outras capacidades físicas, né? Então, quando você tem que correr uma corrida bem longa, se você tiver resistência, você vai conseguir terminar a corrida. Se você não tiver resistência, você vai se cansar antes e não vai conseguir terminar. Então, quando você consegue fazer uma atividade física sem fadigar, sem cansar, sem chegar ao esgotamento físico, significa que você tem resistência, tá? Velocidade é a capacidade de executar movimentos rápidos no menor tempo possível. Então, por exemplo, uma corrida de curta distância em alta velocidade. Então, velocidade também é executar movimentos rápidos, mas aqui não tem mudança de direção, são movimentos regulares. Por exemplo, numa corrida, você vai correr em linha reta, não vai desviar de nada, só vai correr, então você usa velocidade. Na natação, por exemplo, você tem que nadar uma prova curta. Seu movimento é regular também, você vai alternar a batida de perna com a batida de braço e tem que terminar aquela prova no menor tempo possível. Então você está usando velocidade, porque são movimentos repetitivos, tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo de capacidades físicas na sala de aula, muitos alunos falam: mas professor, eu não tenho nenhuma capacidade física. Tem gente que acha que não tem capacidade física, mas todos nós temos, tá? Então aqui, ó, calma, todos nós possuímos todas as capacidades físicas, mas algumas são mais desenvolvidas do que as outras. E a boa notícia é, todas elas podem ser melhoradas. Como melhorar as capacidades físicas? Através do treinamento físico. Nosso corpo está em constante adaptação, e o treinamento físico é uma forma de controlar alguma dessas adaptações. Mas para que o treinamento seja eficiente, precisamos respeitar alguns princípios. Vamos estudá-lo na aula 3. Eu mudei aqui, tá, pessoal? Vai ser já na próxima página aqui. Aqui também esse exercício não tem, né? Da aula 1. Não, tem sim, tá lá. Né? Tá lá o exercício. Então agora vamos falar especificamente sobre os princípios do treinamento físico, certo? Então o próximo texto é um pouco longo, mas ele é consultivo. Ou seja, você vai usá-lo apenas para responder o exercício da aula 3. Então, leia o exercício no fim desse material e consulte esse texto aqui abaixo para tentar resolvê-lo. Os princípios do treinamento físico, atlético ou não, podem ser assim definidos. Então, agora vamos prestar bastante atenção porque aqui é um pouquinho complicado de entender. Eu vou repetir uma vez só, mas quem precisar, volta um pouquinho o vídeo e escuta de novo, tá? Então, o primeiro princípio do treinamento, o que é um princípio, né, gente? O princípio são algumas regras que, se você respeitá-las, seu treinamento vai ser mais eficiente. Então, para o treinamento ser eficiente, para você conseguir melhorar suas capacidades físicas, suas habilidades, através do treinamento, você precisa respeitar os princípios. Os princípios são para direcionar o treinamento. Então, se você respeitá-los, seu treinamento vai dar mais resultado. O primeiro princípio é o da individualidade, ou o princípio da individualidade biológica, tá? Então, ele diz respeito ao modo como as diferentes características e condições de cada indivíduo interferem nos efeitos pretendidos para o programa de exercício. Compreende aspectos relacionados ao sexo do praticante, características associadas às diferenças entre os homens e as mulheres, ao estágio de maturação biológica, ainda que a idade cronológica seja igual, ao nível inicial de condicionamento físico. Quanto mais treinada ou condicionada for uma pessoa, menor a sua treinabilidade. E quanto menos treinada ou condicionada, mais treinável. A genética do praticante, alguns fatores genéticos, como predominância de determinados tipos de fibra muscular, podem interferir na resposta ao aprimoramento das capacidades físicas. Então, pessoal, basicamente, esse princípio da individualidade, ele fala o quê? Cada pessoa é de um jeito, então o treinamento vai produzir um resultado diferente em cada pessoa. O resultado, obviamente, é parecido. Se você fizer o mesmo treino, você vai ter resultados parecidos, mas nunca o resultado vai ser idêntico.
Então, por exemplo, diferenças relacionadas ao sexo. Se um homem e uma mulher fizerem o mesmo treinamento de força, na maioria dos casos, o homem vai ganhar mais força do que a mulher, por questões genéticas. O homem tem mais massa muscular do que as mulheres. Por outro lado, se homens e mulheres fizerem o mesmo treino de flexibilidade, as mulheres vão ter resultados melhores do que os homens, porque devido à genética, as mulheres têm mais flexibilidades do que os homens também, tá? Devido às características de diferença do sexo, tá? Estágio de maturação biológica. Então, ainda que a idade da pessoa seja igual, dependendo do estágio de maturação que ela esteja, o treinamento vai dar resultado diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que já atingiu a puberdade, ela vai ter resultados melhores do que uma pessoa que ainda não atingiu, né? Outra coisa, se uma pessoa jovem, né? Um jovem, um adulto jovem, vai ter resultados melhores do que um idoso, por exemplo, no maioria dos treinamentos, certo? Então, em relação aqui ao nível de condicionamento físico. Se uma pessoa já faz exercício há muito tempo, para ela ter resultados, ela vai ter que treinar um pouco mais pesado para ter menos resultado. Se a pessoa nunca fez exercício, com menos treinamento, ela vai ter mais resultados, tá? Então, quanto mais a pessoa treina, mais difícil fica conseguir resultados novos, porque o corpo se adapta. Agora, a pessoa que nunca treinou na vida, o corpo não está adaptado, então essa pessoa que nunca treinou, ela consegue resultados mais rapidamente, tá? Então, basicamente, esse princípio da individualidade, ele diz que o treinamento físico, ele vai trazer resultados diferentes em pessoas diferentes, tá? Dependendo desses fatores aqui. Vamos para o segundo princípio aqui, da sobrecarga. Diz respeito ao aumento da carga de trabalho físico, que deve ser gradual e progressivo, de modo a estimular o organismo a se exercitar acima do nível ao qual está habituado, para que ocorram adaptações biológicas que aprimorem suas características morfológicas e funcionais. Para isso, deve adequar diferentes combinações entre frequência, intensidade e duração e volume do treinamento, conforme a capacidade física a ser desenvolvida. Frequência. O que é uma frequência de treinamento? Refere-se ao número de sessões semanais. Então, quantas vezes por semana você faz aquele exercício? Intensidade. O que ela refere-se? Ela se refere-se ao nível de dificuldade do exercício. Ah, meu exercício é pesado, meu treino hoje foi leve, meu treino foi muito pesado, meu treino foi médio. Essa é a intensidade. Quantidade de peso e velocidade suportados. Duração e volume. O que é duração e volume? Ela refere-se ao período de tempo durante o qual o programa é realizado. Macrociclo pode ser semanas, meses, anos, assim vai. O tempo gasto em única sessão. Então, a duração e o volume é por quanto tempo você treinou? Você treinou um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, né? Essa é a duração e o volume. E o volume mais especificamente é quantos minutos ou horas você gastou num treino. Seu treino durou 1 hora, durou meia hora, durou 15 minutos, tá? Essa é a duração e o volume. Então, o princípio da sobrecarga, resumidamente falando, o que significa? Ele diz que para você alcançar resultados eficientes, você sempre tem que estar aumentando a carga do seu treino. O seu treino tem que ficar sempre um pouquinho mais pesado. Então, você vai fazer um treino hoje, de corrida, por exemplo. Esse treino foi pesado, só que você continuou correndo a mesma distância, na mesma velocidade, todos os dias, né? Aí, de repente, começou a ficar fácil. Você terminou aquele percurso e você nem se sentiu muito cansado. O que você tem que fazer se você quiser melhorar seu resultado ou ter mais ganhos, né? Você vai ter que correr ou um pouco mais rápido ou você vai ter que correr um pouco mais longe, tá? Então você tem que alterar, você tem que treinar um pouquinho mais pesado do que você estava treinando para o corpo se adaptar. Então você tem que ir aumentando a carga do treino progressivamente. Então como você pode fazer isso? Aumentando a duração, aumentando a intensidade,
aumentando o número de vezes que você treina por semana, né, a frequência, e assim você consegue aumentar a carga do treinamento, aumentar a sobrecarga do treinamento. Vamos dar um exemplo da corrida de novo. Então, se eu corro 3 vezes na semana, e no começo era pesado, mas agora acostumei, o que eu posso fazer para aumentar minha carga? Eu posso começar a correr 4 vezes por semana ou 5 vezes por semana. Então, aumentei a frequência do meu treinamento. Mas, não tem mais dias da semana para correr. Como é que eu posso aumentar a minha carga de treinamento? Então, eu posso correr 3 vezes por semana, mas em vez de correr 5 quilômetros, eu corro agora 7, 8 quilômetros. Então, aí eu aumentei a intensidade do meu treinamento, né? Ou melhor, a duração, né? Aumentei a duração do meu treinamento. Você, mas eu não tenho mais tempo para correr mais distância. O que eu posso fazer? Eu posso tentar correr a mesma distância num tempo menor. Aí eu vou aumentar a intensidade de treinamento. Então, perceberam? Quanto mais eu aumento a intensidade, a frequência ou a intensidade ou a duração do treinamento, mais eu estou aumentando a sobrecarga do treinamento. Tá? Então, para o meu corpo se adaptar, eu tenho que aumentar a sobrecarga aos poucos. Vamos para o próximo aqui, princípio da reversibilidade. Isso aqui é fácil para entender. Ó. Reversibilidade vem da palavra reverter, né? Então, diz respeito ao declínio da capacidade funcional decorrente das perdas nas adaptações obtidas com o programa de exercícios, que ocorre quando a atividade física é suspensa ou reduzida. Representa um reajuste do organismo ao baixo nível de solicitação das capacidades físicas, tornando evidente o caráter transitório e reversível das melhorias oriundas da prática regular e contínua dos exercícios físicos, principalmente quando essa regularidade e continuidade deixa de ser mantida. Nossa, como anti-texto, né? Palavra difícil aqui que a gente usou. Mas vamos resumir. O princípio da reversibilidade fala o seguinte: quando você para de treinar, seu corpo perde as adaptações que você ganhou com aquele treinamento. Então, se você começou a fazer musculação e começou a ganhar mais força, aí você resolve parar seu treinamento de musculação, seu corpo não vai ficar com aquela força para sempre. Seu corpo vai perder aquela adaptação, você vai voltar ao estágio que você estava antes de treinar. Se você começou a treinar corrida e conseguiu ficar mais rápido, né, você diminui o seu tempo, você fazia 5 quilômetros em 35 minutos, de repente você está fazendo com 25 minutos. Se você parar de treinar, seu corpo não vai continuar com a mesma adaptação. Ele vai perder aquela adaptação, seu corpo vai voltar ao estágio que era antes do treinamento. Você vai voltar a correr com 35 minutos. Então, o princípio da reversibilidade basicamente fala que quando nós paramos de treinar, o corpo volta ao estágio que estava anteriormente, tá bom? O treinamento ele não muda o nosso corpo para sempre, ele vai poder ser revertido. Claro que tem exceções. Às vezes um atleta que treina desde criancinha, ele vai ter mudanças no corpo que serão quase que permanentes, né? Porque ele treinou tão intensamente que até reverter todas aquelas adaptações, né, só quando ele estiver muito velhinho mesmo, né, que ele vai perder algumas adaptações, né? Mas, na maioria dos casos, é assim. Você treinou, parou de treinar, o corpo vai reverter e você vai perdendo aquelas capacidades físicas aos poucos. Atividades, pessoal. Então vamos para as atividades aqui, eu vou explicar rapidamente e eu não vou dar a resposta, obviamente, agora, mas depois eu gravo um vídeo com a resposta, tá? Então tá, aqui eu coloquei o importante saber, né? O que é intensidade, o que é volume. Mas já tinha lá em cima, né? Mas tá, vamos lá. Intensidade é o grau de esforço momentâneo necessário à realização de um exercício, traduzido pela quantidade de energia utilizada em sua execução, representado pelo peso em cada série ou pela duração e intervalos entre as séries. Então, a intensidade é isso, aquele treino, aquela sessão de treino foi pesada, foi leve, foi mais ou menos. Isso é intensidade. Volume é a quantidade de trabalho realizado, representado pela duração e pela frequência das sessões. Então, volume diz respeito a quantos dias você treina por semana e qual a duração de cada treino, né? Tem a ver com a quantidade, tá bom? Esse é o volume. Então, vamos para o primeiro exercício, que fala das capacidades físicas, né? Então, aqui nós temos um rapaz
levantando peso, né? Aqui ele está fazendo um exercício de supino com halter, né? Ou fly. Ele está aqui com os halteres abaixados e que ele levanta, fazendo exercício. Qual a capacidade física ele usou para levantar esse peso? Moleza, né? E aqui nós temos uma ginasta fazendo um espacate no ar, né? Na verdade tem um nome quando falo no ar assim, não é espacate, né? Eu esqueci o nome, mas enfim. Então, qual é a capacidade física que está em evidência nessa imagem aqui? Beleza? Então só escrever a capacidade física de cada imagem aqui. E vamos para o exercício da aula 2. Aqui vocês vão ter que interpretar uma história, tá? Então, se você precisar, volta lá no texto que eu falo dos princípios para você entender certinho. Mas vai ser moleza, tá? Aqui, ó. A história é: os amigos fitness. Heverson, Índio e Soraya estavam conversando pelo celular sobre a aula de educação física quando tiveram a ideia de iniciar um treinamento de musculação. Vamos para a história aqui, ó. Então aqui nós temos a historinha, né? Um chat aqui, ó. Oi, Soraya. Oi, Heverson. Mó da hora a aula de educação física hoje, hein? Educação física, Heverson. Melhor matéria que existe. Não pode errar o nome. Tanto faz. Gostei da aula hoje. Bora começar a academia? Eu estava pensando nisso também. Vamos chamar o índio. Pode pá, chama lá. Então os amigos resolveram começar a fazer musculação. Após 3 meses dessa conversa, Heverson teve que parar de ir à academia para fazer reforço de língua portuguesa. Então ele começou a perder massa muscular e notou que seu corpo estava voltando a ser como era antes de treinar. Então olha só, o Heverson parou de ir para a academia e o corpo voltou a ser como era antes dele treinar. Soraya e Índio continuaram a frequentar a academia. Ambos não faltavam um dia sequer. Soraya era mais dedicada, sempre estava aumentando os pesos e, por consequência, melhorando seu desempenho. Apesar disso, Índio, que tinha preguiça de aumentar seus pesos, ganhava mais massa muscular do que Soraya. Então, olha só, a Soraya e o Índio faziam exercícios com a mesma frequência, eles iam todos os dias para a academia. E a Soraya aumentava sempre os pesos, né? Mas mesmo assim, o Índio ganhava mais massa muscular do que a Soraya. Então a Soraya aumentava os pesos, né? E ganhava mais massa muscular. Qual princípio será que ela usou? O índio tinha preguiça de aumentar os pesos, mas mesmo assim ganhou mais força do que a Soraya. Por que será? Então, ó, você vai ter que ver qual personagem usou cada princípio qual personagem que exemplificou cada princípio do treinamento físico. Por exemplo, qual personagem da história usou o princípio da reversibilidade? Foi o Heverson que parou de academia e voltou e notou que o corpo estava voltando a ser como era antes de treinar? Foi a Soraya que aumentava os pesos e ganhava mais força? Ou foi o Índio que ganhou mais força do que a Soraya? Qual usou o princípio da reversibilidade? Número 2. Qual personagem usou o princípio da individualidade? Foi o Heverson que parou de treinar? Foi a Soraya que aumentava o peso? Ou foi o Índio que ganhou mais força do que a Soraya? E qual personagem usou o princípio da sobrecarga? Né? Foi o Heverson que parou de treinar? Foi a Soraya que aumentava os pesos aos poucos? Ou foi o Índio que ganhava mais força do que a Soraya? Então é só você interpretar e ver qual personagem usou cada princípio e assinalar a respostinha aqui, beleza? E aqui no final, pessoal, tem sugestões de atividades físicas para vocês fazerem, tá? Eu coloquei aqui o link de alguns canais aqui para vocês fazerem atividade física, mas sempre com os cuidados. Ó. Então, recomendado apenas para quem não tem problema de saúde que comprometam a prática de atividade física. Para ter um problema de saúde que compromete a atividade física, é difícil, né? Mas quem tem, sabe que tem, né? Então, toma cuidado. Então, cuidado ao procurar exercícios no YouTube e verifique se estão sendo recomendados por profissionais de educação física, tá? Não vê exercício maluco no YouTube, não. Sempre tenta procurar com cuidado e preste atenção, tá? Se é um professor mesmo que está passando.
Então aqui preste muita atenção nas instruções para fazer o exercício corretamente, não faça de qualquer jeito. Tenta fazer igualzinho tá passado nos vídeos. Se possível, se você fizer exercício físico, tenta fazer com um espelho para você ver se está na postura correta. Ou de vez em quando filma e olha para ver se a sua postura está igual à do professor no vídeo. E mais importante aqui, ó, respeite seus limites. Não adianta treinar muito pesado mais do que você aguenta e não aguentar treinar mais outro dia porque se machucou. Então, sempre treina de acordo com o seu limite. Então, aqui tem um canal de atividade física, onde nesse primeiro link aqui, onde é um professor de uma academia passa treinos para você fazer sem aparelho nenhum, com o peso do próprio corpo, geralmente, tá bom? E aqui tem o canal do Fit Dance e do Daniel Saboia, que são canais de dança fitness, né? Que passam a coreografia, vocês podem imitar e fazer um bom exercício aeróbico. Beleza? Então, pessoal, valeu, até a próxima aula. Qualquer dúvida, manda mensagem.